o nosso tema de hoje, dores crônicas nas costas. Miguel, você estava falando de quando a pessoa tem um acidente, repete um pouquinho isso para a gente. Estava falando sobre o acidente de carro, na verdade, não precisa nem ser um acidente muito significativo. Como a gente estava falando sobre os bicos de papagaio, então, por exemplo, geralmente, quando existe um impacto ou de frente ou na parte de trás do carro, as pessoas têm esse efeito chicote. E normalmente, no início, as pessoas não sentem muito desconforto, mas isso é super prejudicial. Porque as articulações da coluna, elas são encaixadas umas sobre as outras, né? Como esse exemplo aqui da coluna lombar. Só que na frente existe um ligamento que chama ligamento longitudinal anterior. É como se fosse uma fita um durex, por exemplo, que ele é um pouco mais estreitinho e que ele passa pela frente de toda a coluna, desde a parte cervical até a parte lombar. E também na parte de trás, a mesma coisa, só que ele chama ligamento longitudinal posterior. Quando as pessoas sofrem esse impacto e esse movimento, a vértebra ela vai para frente e estica esses ligamentos e a pessoa não sente muito desconforto. Só que uma vez que esse ligamento ele é esticado... É como um elástico, né? Então, ele não funciona como elástico, mas ele serve como elástico, porque é uma proteção. Ele vai dar uma esticada, só que aí, depois disso, ele fica machucado. O que o corpo faz? O corpo também começa a depositar cálcio nesse ligamento, e aí começa a nascer os biquinhos de papagaio. Quer dizer, o cálcio é uma proteção, na verdade. Deveria ser uma proteção, só que o que acontece? Normalmente aí começa a causar uma deposição de cálcio na parte posterior das vértebras, que eu estava falando que o bico de papagaio ele não dói. Só que quando ele começa a nascer na parte posterior, na parte de trás da coluna existe a medula, que é a extensão do cérebro. Então, essa parte aqui, ela é muito sensível. E quando o bico de papagaio ele começa a nascer aqui posteriormente, ele começa a pressionar a medula. Isso gera muito problema, muitas dores. Escute, por que problemas na coluna causam adormecimento nos braços e nas pernas? Então, porque o que seria como prioridade para a coluna seria proteger o tecido nervoso. E quando existe pinçamentos, né? Então, por exemplo, os nervos eles estão saindo entre as articulações, vou voltar aqui para a vértebra. Então, os nervos eles estão saindo aqui entre as articulações, né? As vértebras, né? Aqui em branco, os discos, aqui é a raiz do nervo. Então, é mais ou menos como se fosse uma mangueira de jardim que está soltando água, só que aqui é trânsito nervoso, é eletricidade que passa aqui, né? Impulso nervoso. Quando começa a pressionar um pouquinho aqui, é igual a mangueira de jardim que está jogando água. Você pisa, diminui o fluxo de água. Então, quando as articulações não estão funcionando bem, ela está mal posicionada e está prendendo um pouquinho aqui o nervo, aí começa a dar um pouco de formigamento nos braços, um pouco de adormecimento. Depende do quanto isso está sendo comprimido. Como eu falei no primeiro bloco, se essa compressão é uma compressão muito grande, falta força e reflexo. Aí tem que descomprimir. Mas enquanto só está com adormecimento, né, e falta de sensibilidade, com o tratamento quiroprático, a gente faz esses ajustes articulares, a gente separa essa articulação, tira a pressão do nervo e aí esses sintomas vão desaparecendo. Agora, como você disse, isso tem que ser uma coisa constante. O tratamento quiroprático, ele dura quanto tempo? Então, geralmente, ele pode ser de 1 mês a 3 meses, né? Pode ser feito 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende do problema. A gente precisa ver quanto comprometido está. Mas normalmente a gente faz um mês, por exemplo, 10 aplicações. Nessas 10 aplicações a gente já consegue ver um resultado muito positivo. Na maioria dos casos a gente pode se dizer que chega no final sem sintomas ou com pouquíssimos sintomas no primeiro mês. Depois disso é onde precisa trabalhar outras partes como fortalecimento, exercícios. Tá, já voltamos.